da Associação Espírita Paz e Harmonia estejam direcionando as suas palavras, os seus pensamentos, para que a gente tenha e possa tirar o melhor proveito dos ensinamentos que hoje eles vão nos trazer. Seja conosco sempre, que assim seja, Pai. Vamos lá. Escolhemos hoje um texto do Jesus no Lar, de Chico Xavier e pelo espírito de Neio Lúcio. É um texto muito interessante, que tem tudo a ver com a gente, né? Com o nosso dia a dia, com o que acontece na nossa vida, os cuidados que a gente tem que ter, né? Chama-se O Servo Inconstante. E diz o seguinte: à frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou a luz da revelação divina e desejou ardentemente habilitar-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração, o Senhor enviou ao aproveitamento necessário com vistas ao fim a que se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato, que demonstrava acentuada tendência pela escultura, foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de velho escultor. Abandonou-o também, sem delongas, asseverando que não lhe era possível suportá-lo. Em seguida, empregou-se sobre as determinações de conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho sobre as ordens de experimentado escultor de ornamentações em arcos festivos. Mas, finda uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois colocou-se sob a orientação de um fabricante de harpas preciosas, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia invariavelmente que lhe não era possível incorporar as próprias energias à experiência terrestre, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam, até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. Com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: amigo, por que não te preparaste ante os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em pranto que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento preciso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante,
E o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugiste a pequenos serviços do mundo sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderão entender o ministério celestial? Jesus fez uma pausa e concluiu: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelentes resultados conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhe a aspereza, inspirando-se na madeira bruta ao contato da plena benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Bom, é um texto, assim, muito bonito, né? Então, eu queria conversar um pouco com vocês sobre esse texto que a gente lê. Na verdade, o que a gente viu aí é que tudo é lição para nós, não é? Tudo é aprendizado. Pensar na lição de Jesus aí, e tudo quanto ela tem a ver, tudo ela tem a ver conosco, não é isso? Essa lição, para mim, ela tem um propósito de nos mostrar a relação que nós temos com a nossa vida, tanto quanto patrão, tanto quanto empregado, como funcionário, né, na família, com os amigos, essa relação sempre pensando em futuro, tudo para nos ajudar no futuro. Então, essa lição é para todos, não é uma lição para mim ou só para cada um de vocês, é para todos nós, né? Aí ele vem aqui com o título, O Servo Inconstante. Inconstante significa que ele pode sofrer variações, não é isso? E que as coisas não se mantêm permanentemente. As coisas mudam. E a gente pode mudar à medida que as coisas acontecem, né? Então, ele mostra que, aqui nesse texto, que certo homem, né, encontrou a luz da revelação divina, né? Cabe aqui a nós perguntar, nós já encontramos essa luz? Todo mundo sabe o que é essa luz divina? Bom, esse homem julgava ter entendido o que era essa luz e suplicou a Deus uma outra chance para que ele... porque ele gostaria de estar mais perto da angelitude. Né? Ele suplicou tanto a Deus que Deus abençoou e mandou ele para ele vir se aprimorar aqui na Terra. Né? Outra pergunta. Quantas vezes nós pedimos a Deus a chance de melhorarmos? Com certeza, muitas vezes, não é? Porque se a gente está no mundo há tanto tempo, significa que todas essas vezes a gente pediu uma chance a Deus para que a gente viesse para que pudéssemos evoluir. É o caso até do homem da história. Bom, e nós temos obtido essa oportunidade porque nós estamos aqui hoje. E se o nosso propósito é a evolução, nós estamos aqui porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui. No texto, ele fala que o homem tinha tendências ao trabalho da escultura. Então, Deus mandou ele fazer uma coisa que ele tinha habilidade, uma coisa que ele faria bem. Quantas coisas nós fazemos ou precisamos fazer
que não gostamos, mas que a gente faz. Né? Fazemos muitas coisas e passamos por muitas coisas, não porque queiramos fazer, mas porque precisamos fazer, e nós precisamos aceitar as coisas que vêm para nós. Né? Então, logo na primeira oportunidade, ele abandonou o serviço, porque não se submeteu de jeito nenhum como o homem que o tratara, porque o homem era ríspido e era intratável. Aí a gente pensa, o homem era ríspido e intratável mesmo, ou ele não aceitava a forma como o homem o tinha na qualidade de chefe. Bom, quantas vezes nós somos ríspidos ou intratáveis com as pessoas que trabalham para nós? Como se vivêssemos lá na época do trabalho escravo. Às vezes é até sem querer, né? Se pega a gente num momento ruim, muitas vezes nós somos rudes, nós somos ríspidos, nós somos intratáveis, mas a gente precisa pensar muito como tratar os outros, né? Quantas vezes nós não suportamos o mínimo que façam conosco, né? Quantos melindres nós temos? E tantos quantos empregos o homem passou, sempre culpando os outros. Ele passou por várias situações, ele foi empregado várias vezes por outras pessoas. Ele só via maldade, ele só via erro, ele só via perseguição em relação a ele. Quantos de nós somos assim? Quando as coisas não dão muito certo, nós muitas vezes só culpamos o outro, né? Então, quando chegou a morte, o que a morte buscou, e os anjos o interpelaram perguntando por que ele não aproveitara as oportunidades que lhe foram dadas, ele respondeu que só havia encontrado exigência e dureza na luta humana. No que o mensageiro, né, observou com amargura: o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Então, muitas vezes, nós só julgamos, né? É o que a doutrina nos ensina. Vivemos para o nosso aprimoramento, não para sermos felizes, né? Somos felizes pelo bem que fazemos. Não é assim? Aprendemos mais com aquele que exige mais de nós. Aprendemos com a convivência, né? Contudo, a felicidade do espírito é proporcional à elevação de cada um. Eu acho assim, muito interessante a gente colocar em falar de culpas, né? Como ele fala do texto. Ele sempre culpou todo mundo pelo fracasso dele, por todos os seus patrões, aqui no caso, pelo fracasso dele, né? E quantas vezes nós também culpamos o outro porque as coisas não saem do jeito que nós queremos, né? Então, eu penso que a gente tem que pensar muito nisso, no sentido de culpa. O outro sempre é o culpado. Nem sempre nós assumimos os nossos erros, as nossas culpas. Então, eu acho que essa é a lição que essa página traz para nós hoje. Eu gostaria que alguém comentasse, que fosse além, né, da visão que eu tive com o texto. Vamos? Aninha, é muito fácil a gente apontar o dedo para o outro, culpando o outro, esquecendo que temos voltado para nós os outros 4 dedos, ou 3, ou o que seja. Nós não podemos jogar no outro aquilo que é de nossa competência. Assim eu entendi a página, né?
Ele estava perdido porque eu acho que ele não se encontrou como trabalhador, como pessoa que precisasse daquele serviço. Então, ou não se sentia capaz para ele. Acho que é por aí. Não tenho bem certeza, mas foi assim que eu entendi. Sim. Mais alguém? Não? Rafael? Flávio? Não, você falou tudo, a Elizabeth completou muito bem. Eu só lembrei de uma passagem que veio na minha cabeça que você estava lendo. Uma vez o Chico, descontraído, falando, falou: quero ver quando o Emmanuel encarnar. Ele cobra tanto, quer dizer, a dificuldade de quando vem para a Terra, né? O Chico brincava: mano, quando você encarnar, nós vamos ver essas dificuldades. Depois que está na Terra, as vicissitudes, não é aquela programação que a gente pensa, mas quando cai na. Igual o Emmanuel fala, afogar na carne, né? A gente afoga na carne, a gente dá às vezes. Mas é isso mesmo, você falou tudo mesmo. A Elizabeth completou muito bem. Ok. Olha lá, o Fernando, ó. Fernando é bom de reflexão. Vamos lá, Fernando. A reflexão está muito boa, Aninha. Eu acho que é por aí mesmo. Tem um dizer, acho que é da Joana de Ângeles, que diz que ao outro dou o direito de ser como é. E a mim mesmo é que eu me esforço para mudar, para cobrar de mim mesmo. Está bem dentro do que você está refletindo. Ok. Vamos, Rafa. É isso. Tem mais gente aí, ó, para poder falar. Tem a Dadá vai falar, linda página. Aninha, quando a gente fala pouco, você já completou tudo, a reflexão, não vai ficar repetindo o que você falou. Concluiu bem. Dadá, a gente falava com ela assim, Dadá, comenta a página. Ela fala, linda página. Então vamos lá, né, Aninha? Mais alguma coisa que a gente falar? Vamos passar então para a segunda parte. Rafael, você quer que eu coloco aqui? Eu não quero falar mais nada. Eu só acho que esse texto é para todos nós, né? Eu acho que ele achei ele ótimo. Aquela pulsa caiu, ficou todo mundo quieto. Eu acho que nesse momento a gente vai pensando, nesses momentos de reflexão, a gente vai fazendo uma avaliação da nossa vida, do nosso comportamento. Hoje, quando eu separei o texto, que eu comecei a analisar, eu me vi em várias situações, né? Não como empregado, empregador, mas coisas que a gente vivencia. Por exemplo, eu particularmente, sempre que chefiei, eu sempre procurei estar assim, no lugar do outro que eu estava sendo chefiado, entendeu? E que eu chefiava. Então, sempre foi mais fácil para mim lidar com as pessoas da forma que eu aprendi a lidar com a situação diferente, né? Então, mas muita coisa a gente vê, né? Hoje eu vejo muito essa situação, por exemplo, com um secretário doméstico. Muitas pessoas ainda encaram o doméstico como escravo. Na realidade, ele é um ser junto de nós, não é assim? Com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades. E que às vezes existem pessoas que acham melhor do que ele, né? Na verdade, não é, né? Acho que é só isso. Aninha. Fala, Fernando. Ih, Fernando, desculpa, sem querer eu desliguei você aí, Fernando. Desculpa aí. Achei que seu som estava aberto. Abre seu... Desculpa, Fernando. O propósito da humildade
é colocar a gente, apesar de cada um ter o seu local de trabalho, a sua patente na cadeia de trabalho, uns administram, outros são administrados, é colocar a gente na condição de parceiros, numa família, numa empresa, seja qual for o operário. Se você tirar um deles, a cadeia toda paralisa. Se você tem uma empresa e o funcionário que tinha que fazer a manutenção de uma rede de água, até o chefe, qualquer um deles que falhar, a cadeia produtiva inteira para. Então, a gente tem que entender que a parceria está todos ao mesmo nível, lado a lado, cada um cumprindo a sua tarefa. É essencial para a nossa vivência. Se a gente quer viver um mundo mais equilibrado, sem os tantos entraves, basta que a gente aprenda a olhar tanto para o superior quanto para o inferior na cadeia de trabalho, inferior diante, das vezes, da patente, que todos são iguais, todos são indispensáveis. E aí a gente acaba tendo uma cadeia de irmãos e de aliados, e não de competitividade dentro do ambiente. Correto. Bom, agora a gente pode passar para o evangelho, para o estudo do livro, né, Rafa? E a gente deixa a prece final para depois do nosso estudo, certo? Isso, para o final. No final. Ô, Rafa, você vai colocar o texto aí? Vou. Então, beleza. Vou projetar. As páginas de Neio Lúcio, esse livro, esse espírito, Neio Lúcio, né, tem uma história lindíssima junto do Chico Xavier, né? E assim, é um espírito de escola, essas páginas são belíssimas. Imperdível o livro Jesus no Lar. Imperdível. Quem puder acompanhar sempre o livro Jesus no Lar. A gente vai dar continuidade, então. Boa noite a todos. Agora, né, como diz o Paulo Nagai, agora, oficialmente, a gente vai dar continuidade, então, ali à obra Nosso Lar. E vamos fazer mais algumas reflexões sobre o capítulo 3, quando a gente falava da oração coletiva. Então, o que acontece? A gente tinha... O que a gente está vendo na obra Nosso Lar? A gente está vendo a história de um espírito que desencarnou, chegou no umbral, sofreu, foi recolhido pela espiritualidade, que o amparou e o encaminhou à colônia espiritual Nosso Lar. Na semana passada, então, a gente entrou junto com André Luiz na colônia Nosso Lar. Descrevemos ali a entrada de Nosso Lar, vimos que tem, inclusive, impressão digital, mas, né, aquilo que se assemelha a uma impressão digital, e vamos agora perceber outros aspectos da oração realizada em Nosso Lar, e depois vamos entrar na questão das nossas aflições. Por que nós sofremos muitas vezes no plano espiritual? Segundo, por que muitas vezes nós somos reconhecidos lá como suicida? Existe o suicídio direto, mas será que também existe o suicídio indireto? Como é que isso funciona perante a lei divina? O que é a Terra, no final de contas, para nós? Quando a gente chega no plano espiritual, a gente começa a descobrir o que era a Terra para nós, o que era a vida aqui para nós. Então, a gente vai falar um pouquinho disso no estudo de hoje. Eu quero fazer a apresentação, então, voltando no capítulo 3. Onde que está? Que beleza, hein? É aqui. Não é, não. Aí que eu tô apresentando para vocês já
Coisa de Ministério Público de novo. Só Jesus. Gente, só um minutinho que eu vou achar aqui. Agora eu acho que vai dar certo. Deu não, gente. Só um minuto. Tem que abrir de novo aqui. Agora vai. Vamos lá no capítulo 3. Flávio, vê se tá bom aí, hein? Aí, tá bom. Tá bom? Eu tô no computador, tá. Agora quem tiver no celular tem que ver. Tá. Bom, nesse capítulo aqui, o que a gente tem? A gente analisou no capítulo 3 um momento de oração coletiva. E a gente vê uma coisa muito interessante aqui, olha. Quando André Luiz vai dizer que em determinado momento existia naquele lugar vários enfeites de espiritualidade. O cântico constituía de notas angelicais, pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz, e quando as notas argentinas fizeram um delicioso estacato. Ai, meu Deus, perdi aqui. Só um minutinho, gente. Aqui, ó. Da abóboda cheia de claridade brilhante, prendiam-se delicadas e flóreas guirlandas que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. O que a gente está falando ali? O que o André Luiz está falando, mostrando ali? Existia no salão de oração coletiva inúmeros símbolos de espiritualidade, de todos os tipos de religiões. E aí a gente começa a perceber uma coisa. Oração não é palavra. Oração é sintonia mental. Os espíritos têm mostrado sempre para nós o poder da prece, o poder da oração, e a gente vai perceber que toda essa rixa que existe muitas vezes aqui, que nós percebemos aqui no mundo material, as religiões disputando umas com as outras, a gente vai perceber o quê? Que lá em nosso lar existia um salão com vários tipos de espiritualidade, o que permite deduzir, o que permite inferir que tinham pessoas de outras religiões que não eram espíritas no salão de oração coletiva em nosso lar, mostrando que para você orar com as pessoas, basta que todos nós estejamos unidos em pensamento. Então, veja, se a oração fosse palavra, os santos da igreja,
os espíritos superiores que a gente evoca, eles tinham que ser poliglotas, porque cada hora um ia chamar num nome, e a gente vai num dialeto, num idioma, e a gente vai percebendo o quê? Que em nosso lar todos os símbolos de espiritualidade estavam ali, e que o caráter da prece é aquele que o Espírito de verdade colocou no livro dos Espíritos. A prece é um ato de adoração. É uma forma de adorar a Deus. E muitas vezes a gente pensa assim, mas para eu adorar a Deus eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Para você adorar a Deus, você precisa entrar em sintonia com Deus. E a gente entra em sintonia não é pela quantidade de palavras que nós pronunciamos para Deus. Porque existem aquelas pessoas que fazem da prece um hábito, uma ocupação. As pessoas estão ocupadas fazendo prece, mas não se preocupam com a sintonia. As pessoas estão muitas vezes ocupadas pensando nisso e naquilo, mas não estão preocupadas com a sintonia. Então, veja, a prece é uma questão de sintonia. Sintonia. Nós precisamos entender isso e entender bem isso. Eu quero compartilhar com vocês, para fechar o capítulo 3, uma outra reflexão ali embaixo. Veja, André Luiz, para encerrar o capítulo 3, ele fala assim: terminada a sublime oração, regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A primeira prece coletiva em nosso lar operara em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. O que nós estamos falando aqui? O que a gente está querendo dizer aqui? A gente está querendo dizer o seguinte: André Luiz, quando chega em nosso lar, ele mal conseguia se reerguer. Recebeu um atendimento fraterno, um apoio fluídico, a música tocou e renovou as energias dele, mas a transformação por dentro, a transformação emocional, ele só conseguiu depois da prece. Então a gente vê duas ações que são muito diferentes. Uma coisa é a ação fluídica, uma coisa é o passe, a energia da música, essa vibração de fora para dentro. Mas a oração, ela nos socorre de dentro para fora, porque Deus está dentro de nós. Quando a gente fala que vai entrar em sintonia com Deus, quando a gente fala de prece, a prece não é aquilo que faz Deus vir até nós, a prece nos liga a Deus. Mas Deus está dentro de nós, então ela ativa a divindade que há em nós, a fim de que a gente possa ver nascer de novo a esperança que muitas vezes está perdida e que a gente não consegue encontrar. Essa esperança está onde? Dentro de nós. Às vezes a gente fica encabrunhado, a gente fica cabisbaixo. Falta esse contato com Deus que está dentro de nós e que a gente não acha. E não acha por quê? Porque a visão que a gente tem de mundo ainda é uma visão falha. Porque a visão que a gente tem de prece ainda é uma visão falha. A gente se preocupa muito com a quantidade de palavras, se a prece vai ficar bonita, quando os espíritos, na verdade, estavam ali reunidos, todos unidos em pensamento e vibrando junto com o governador de nosso lar.
Agora, um fato importante. Por que André Luiz foi reabastecido? Por que algumas pessoas fazem prece e são reabastecidas e outras não? 2 fatores. Um é a questão: o que você pede? Será que já está na hora de receber? Isso nós já sabemos. Mas o segundo fator é: Deus não socorre as pessoas apenas na prece quando você não tem energia. Ou seja, Deus não socorre a quem não tem energia. Obviamente que uma pessoa que está enferma, ela tem suas dificuldades. E Deus vai levar isso em consideração. Os espíritos vão levar isso em consideração. Mas veja o contexto em que André Luiz vai até o salão. Ele estava combalido. Ele poderia ter falado: não vou me levantar daqui e ir até lá não para ver isso, não. Vou receber daqui mesmo. Ele faz um esforço. Dizem os Espíritos para nós, está lá na questão 659 de O Livro dos Espíritos. Quando nós fazemos uma prece buscando a melhoria dos nossos hábitos, a melhoria moral, sempre nós seremos atendidos. Sempre. Esse tipo de prece, nós somos atendidos sempre. Agora, existem outros tipos de prece que depende muito da nossa energia. Esse reabastecimento depende da nossa vontade de querer mudar. A nossa vontade de buscar a ajuda. Os espíritos alertam sempre a gente para isso. As preces são atendidas também de acordo com a energia de quem pede. Por quê? Porque a prece não é instrumento que nos faz ficar acomodados, entregando a responsabilidade para Deus. Deus vai agir em nós e conosco, mas nós temos que fazer a nossa parte. Eu quero avançar, então, com a gente tendo ciência disso. André Luiz se sentiu um cálice vazio e agora é abastecido pela força da prece. Eu quero convidar vocês a avançar para mais um cenário de nosso lar. Avançar numa tarefa muito interessante que ocorre no capítulo 4 da obra Nosso Lar, que é o quê? O atendimento fraterno em nosso lar. Como que vai funcionar isso? Vamos ver. A gente segue aqui no capítulo 4, o médico espiritual. André Luiz começa: no dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava a ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio: a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não o consegui e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Então a gente vai percebendo aqui o seguinte: André Luiz acorda na manhã seguinte muito bem disposto, mas uma ponta de angústia, a saudade de casa, mostrando para nós que muitas vezes o desapego à família, o desapego no sentido de deixar esses laços que a gente tem familiares, esses laços terrenos, essa dificuldade que a gente tem de entender que nós somos seres imortais e que somos inquilinos do universo.
isso deixa a gente com uma ponta de angústia no plano espiritual. Veja que André Luiz foi reabastecido no momento da prece, junto a Clarencio e a tantos outros espíritos superiores. Mas isso não foi capaz de apagar dele a saudade do lar. Por quê? Porque isso não é um mecanismo que funciona automaticamente, maquinalmente. A saudade do lar é uma educação que nós temos que ter. Nós precisamos começar hoje a domar a nossa saudade. Hoje. O que a doutrina espírita vem nos esclarecer é justamente isso, que nós precisamos muito ainda aprender a domar a nossa saudade, que nós ainda somos muito apegados a tudo, apegados ao lar, apegados às pessoas, apegados à nossa carreira, apegados a tudo, a carro, a tudo. E isso gera em nós, muitas vezes, no momento de desencarnação, uma ponta de angústia, uma sombra no nosso espírito. Mas esse desapego não é aquele desapego das pessoas que desapegam de tudo e são desleixadas. O nome disso é desleixo. A pessoa que não cuida de nada e fala que é desapegado, não é desapegada, ela é desleixada, porque é muito mais fácil você não cuidar das coisas, não cuidar das pessoas e chamar de desapego. Isso não é desapego. O nome disso é desleixo. Desapego é eu entender e ter consciência de que estou no mundo de passagem. De que todas as pessoas, como a Aninha colocou na página de Neio Lúcio, estão cumprindo uma função na minha vida. Cada pessoa que cruza o meu caminho está cumprindo uma função na minha vida. E todas elas, indubitavelmente, indiferente de quem quer que seja, essa pessoa é minha irmã. Ela não é diferente de mim. Ela pode estar numa posição diferente da minha nessa encarnação, mas no jogo de idas e vindas da reencarnação, nós vamos alternando a nossa posição social, nós vamos alternando os fatores e nesse movimento a gente vai aprendendo um com o outro. Aqui, André Luiz, que era médico, chega no plano espiritual como paciente. André Luiz, que cuidava das pessoas, precisa de uma mão amiga para ser cuidado. E é isso que a gente vê ali quando ele fala que precisa de um apoio magnético para se levantar. Porque ele recebeu a prece, ele tinha esperança, mas ele não tinha força espiritual para se levantar. O espírito dele não tinha energia para se levantar. Ele precisava de um amigo, mostrando que todos nós precisamos de alguém, sempre, sempre. E ali no plano espiritual, eles chamam de força magnética. Ou seja, André Luiz não tinha fluido suficiente, energia suficiente, espiritual, para poder exercer os afazeres que ele queria, para se levantar da cama sozinho na colônia Nosso Lar. A gente vai prosseguir com mais um pouco da leitura. Veja o que diz André. Quis levantar-me para ver o espetáculo, mas não consegui sem a cooperação magnética do enfermeiro. E ali a gente prossegue. Não voltar a mim das surpresas consecutivas. Quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido, cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou.
é de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. O que a gente vê aqui? A gente vai ver que o Clarencio, eu não sei se vocês lembram, ele fala assim: leve-o para o pavilhão da direita, amanhã volto para saber notícias. E voltou mesmo. Porque o que a gente vê muito hoje? A gente vê muitas pessoas que falam assim: ah, cuida aí para mim, depois a gente vê como é que vai ficar isso aí, vê aí para mim, depois eu procuro saber, e nunca mais você vê a pessoa. Veja que o Clarencio era um dos ministros ali de nosso lar, ocupava uma posição importante no nosso lar. Ele estava fazendo o quê? Passando visita. No hospital a gente não tem isso, o médico vai passar a visita, mas veja como que Clarencio passa a visita. Alegre, simpático. Muitas vezes a gente vê as pessoas passando visita no hospital ou em algum lugar, mas o que menos tem ali é simpatia. Então, no plano espiritual, a gente vê esse atendimento simpático do espírito de Clarencio. E a gente vai percebendo o quê? A gente vai percebendo que no plano espiritual, na colônia espiritual, nosso lar, quanto mais você está elevado, mais compromisso você tem. A gente já disse isso e a gente volta a frisar. Agora o André Luiz recebe uma surpresa. Qual a surpresa? Ele chegou lá como suicida. E isso vai criar nele um problema íntimo muito grande. Muito grande. A gente vai ver aí. Agora, que problema é esse que André Luiz tem com a visão de suicida que ele recebe? É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio, fala o Henrique de Luna. Enquanto Clarencio permanecia sereno, senti que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Suicídio? Recordei as acusações dos seres perversos das sombras, não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio haja engano, asseverei melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico Henrique de Luna, demonstrando a mesma serenidade superior, mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. A gente volta aqui. Olha que coisa interessante. O André Luiz fala que não suicidou, mas os espíritos estão falando com ele que houve sim um suicídio. Por quê? Porque, na verdade, existem alguns tipos de suicídio que é levado em conta no plano espiritual e a gente vai ver isso mais à frente. Mas a gente percebe o quê? Que o nosso organismo espiritual grava as nossas histórias no mundo. Então, 2 coisas a gente precisa ter em mente aí. Primeiro, que eu não tenho só um organismo físico. Eu tenho também um organismo espiritual. E o nome disso é o quê? Perispírito. Que a gente não vai explicar, porque isso estava lá no estudo do Livro dos Espíritos. Mas o perispírito marca a história que a gente tem no mundo? Sim, é uma espécie de memória. E isso daqui traz algumas discussões, porque as pessoas falam assim, mas a memória não está no espírito? Ou a memória está no perispírito? A gente precisa entender o seguinte, a palavra memória, enquanto bagagem de aprendizado, está no espírito. A palavra memória, utilizada aí como uma história, como uma planilha, como um memorial, ela fica gravada no perispírito,
que conta a história das nossas atitudes na vida. Conta a história de André Luiz, muita coisa que ele fez que não estava de acordo com a lei divina. Mas agora, se conta a história ruim, será que não conta a história boa? Conta também. Então, a gente precisa entender o seguinte: tudo o que a gente faz reflete no nosso corpo espiritual. Mas não é só o que a gente faz de ruim. O que a gente faz de bom também reflete no corpo espiritual. Só que a gente tem mania de dar mais valor a quê? As coisas ruins. Por quê? Porque são as coisas que chocam. E aí a gente corre atrás da cura. Porque aquilo incomoda a gente. Mas as coisas boas que a gente faz também ficam marcadas, também refletem no nosso corpo espiritual. Só que muitas vezes a gente é tomado de orgulho, de egoísmo, de imperfeições, e quando vai fazer uma pesquisa, uma análise, a gente começa a olhar muitas manchas e poucos pontos positivos. Isso significa o quê? Que toda ação que eu faço no mundo, independente que seja comigo, vai estar sempre refletindo em mim mesmo. Ninguém fere o outro sem ferir sua própria história. É isso que a gente vai ver aí com André Luiz. Eu vou seguir para a gente contar mais um pedacinho dessa história. Inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Isso o médico falando. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão significa obstrução, derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão, no campo da sífilis. A moléstia, talvez, não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado dos princípios de fraternidade e temperança. Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então, eu queria chamar primeiro aqui a atenção para isso aqui. A moléstia da sífilis e o procedimento mental sem fraternidade e temperança. Primeira coisa, André Luiz tinha sífilis. Meu Deus, mas André Luiz tinha sífilis. Sífilis é uma doença sexualmente transmissível. André Luiz tinha sífilis. Frequentava bordel, e a gente vai ver aí na frente como é que funcionava a vida dele. Mas o Espírito não fala que foi por causa da sífilis que gerou mais problema. E diz que o procedimento mental piorou a situação orgânica dele. E fala ali, a mente estava desviada dos princípios de fraternidade e de temperança. Paulo de Tarso vai falar muito isso com a gente. O Paulo de Tarso fala dessa temperança em várias passagens de suas cartas. Mas a gente pode traduzir essa temperança de quê? Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Rafael, mas eu não sei não o que é temperança. Temperança é o seguinte: moderação naquilo que você come, naquilo que você bebe, naquilo que você pensa também. Então, veja, a gente precisa ter moderação e fraternidade.
Moderação com o pensamento, moderação com o alimento. Então, a gente vai fazendo uma correlação de que, assim como a gente tem que ter cuidados com o nosso corpo físico, com aquilo que a gente alimenta o corpo, com os nutrientes que a gente ingere para alimentar e nutrir o nosso corpo físico, nós temos que ter esse mesmo cuidado com aquilo que a gente traz para nosso campo psíquico. Por quê? Porque isso também gera problema orgânico em nós. E muitas vezes é o problema psíquico que potencializa o problema físico. É o procedimento mental. Mas aqui a gente não está falando de agravo psíquico, de pessoas que estão doentes psiquicamente. Nós estamos falando de pessoas que tratam mal os outros. Nós estamos falando de pessoas raivosas. Nós estamos falando de pessoas que não sabem dividir o tempo e muitas vezes, na hora de dormir, levam para o seu leito todas as preocupações do dia, do mundo, não se preocupam em fazer uma prece, não se preocupam em esvaziar a mente, aí fica pensando, mentalizando aquilo, trazendo aquelas energias todas para um momento do sono físico. Tudo isso reflete no nosso perispírito, reflete no nosso corpo espiritual. Para quem está chegando agora no estudo, o que é perispírito? Nós somos espírito, perispírito e corpo. Então a gente tem, fazendo a ligação entre o espírito e o corpo, esse corpo espiritual chamado perispírito. E esse corpo espiritual, ele sobrevive e permanece conosco no mundo espiritual. E é justamente essa ligação que ele faz com o corpo físico que a nossa mente, quando a gente ingere problemas de pensamentos inferiores, a gente projeta isso no perispírito e ele reflete lá no corpo físico. André Luiz vai mostrando para nós todos esses pensamentos que ele traz. E quais são eles? Tratava os outros mal. Era um ótimo médico, mas tratava as pessoas mal. Não tinha paciência com as pessoas. Era muito bom para sua família, um excelente pai, mas tratava mal as pessoas. A gente vê isso no livro. Vamos seguindo. Com mais informações. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a advertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam frequentemente à esfera de seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Depois de longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou: já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação? Que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Singular desapontamento invadira-me o coração, parecendo desconhecer a angústia que me oprimia. O médico continuava esclarecendo. Ou seja, o espírito percebeu que ele estava sentindo, que André Luiz estava ficando desapontado, mas vamos pisar mais um pouquinho na ferida. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excesso de alimentação e de bebida alcoólica, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais, como vê,
o suicídio é incontestável. O que a gente está falando aqui? A gente está querendo dizer que André Luiz não sofria somente por causa de atos que a gente tem no mundo, como assim, a pessoa é alcoólatra, ela que está gerando um prejuízo. Não. Nós, todas as vezes que nos excedemos em alimentação, em bebida, em qualquer tipo de excesso, nós estamos aumentando o desgaste das energias do nosso corpo. E veja, a espiritualidade programa para a nossa vida um planejamento belíssimo, belíssimo, que a gente muitas vezes estraga. E estragamos de várias formas. Uma delas é pelo excesso. Porque nós pensamos muitas vezes que somente o alcoolismo que a gente tem no mundo, caracterizado como alcoólatra, é que faz mal. Só que todas as vezes que eu faço algo que eu desgasto a energia do meu corpo espiritual, eu estou, de certa forma, antecipando o fim da minha trajetória aqui na Terra. E isso os espíritos colocam como suicida. Agora, o que é mais interessante nisso aí? É interessante que o espírito superior está explicando isso para André e chamando ele de suicida. Mas e aqueles espíritos inferiores? Também não estavam chamando ele de suicida lá no umbral? Estavam. Então, os espíritos inferiores conhecem essa realidade também, mas muitas vezes não aceitam a ajuda. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que muitas vezes nós caímos no buraco, que muitas vezes nós, mesmo com conhecimento, nos desgastamos e erramos. E por que nós fazemos isso? Porque nós somos apegados às coisas materiais, porque nós somos apegados aos nossos instintos inferiores. André Luiz, eu quero encerrar o capítulo aqui, para não tomar mais o tempo. André Luiz vai chorar muito quando ele percebe tudo isso que ele estava fazendo. Mas a gente precisa entender uma coisa. Nós estamos encarnados para passar pelas experiências. Nós estamos encarnados para aprender. Muitas pessoas que estão aqui assistindo o estudo hoje, muitas pessoas que estão tendo contato hoje com a doutrina espírita, nunca ouviram falar nada disso. Mas a partir do momento que a gente vai tomando conhecimento, meus irmãos, vamos nos esforçar para tentar mudar. Eu estou dizendo isso não como uma pessoa que já mudou, não como uma pessoa que está aqui para passar qualquer lição de moral, porque eu não tenho essa condição. Mas estou aqui apenas para cumprir o papel de mero condutor de palavras. Sequer temos sentimentos para transmitir às pessoas tão nobres quanto esses mentores espirituais têm para transmitir a nós. Mas queremos aqui alertar da responsabilidade que é a nossa encarnação. Ninguém veio ao mundo para sofrer. Nós reencarnamos para ter responsabilidades. Nós reencarnamos para cumprir um projeto de Deus. E o projeto de Deus nunca é um projeto de tristezas. O projeto de Deus é um processo de libertação. Primeiro de nós, depois de todos aqueles que estão à nossa volta. É para isso que a gente reencarna. E a gente só consegue cumprir isso
quando a gente lança um novo olhar sobre a vida. E o André Luiz está nos ensinando, através da experiência dele, a lançar um novo olhar sobre a vida. A gente vai continuar na semana que vem percebendo o seguinte, que muitas vezes nós choramos, mas que a aflição não nos ajuda em nada. Nós precisamos desempenhar um outro papel diante dos nossos erros. E é isso que os Espíritos vão trazer para nós na semana que vem. Que Jesus nos abençoe. Eu agradeço a todos pela atenção e pelo carinho. Passo aí a palavra para o Flávio, para a Aninha, para continuarem aí com a parte vibratória. Rafael, brilhante estudo aí. Fica até meio sem voz aí com esse estudo aí, é maravilhoso. Queria te agradecer aí. Aninha, a prece final, você chamou alguém? Você vai fazer? Não. Vamos pedir a dona Elizabeth para fazer a prece final para a gente? Bom, ela abre e fecha, então. Vamos frutificar nossa água. Você pode, dona Elizabeth? Gente, tem 2 Elizabeth no grupo, vocês têm que dizer qual, hein? É isso que eu ia perguntar, Flávio. Eu fiz a inicial, não seria Dona Elizabeth Vilaça fazer a final? Isso. Então, Mas será tá que ela bom. está ouvindo a gente? Não sei. Vamos lá. Sentiu o paladar? Ah, entrou. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus para entrarmos em contato diretamente com o nosso Pai. Pai de amor e bondade, mais uma vez nós vos agradecemos por esse momento de estudo, de união, em que aprendemos tanta coisa. Que possamos, Pai, como já foi dito, estar mais próximo de Ti, porque estás sempre junto a nós. Nos agradecemos mais uma vez essa oportunidade. Estou longe, mas sempre muito perto de todos através de vossos ensinamentos e de vosso amor. Que possamos seguir teus ensinamentos, que possamos cada vez mais estar ligado a vós, estarmos ligados a vós. Fique conosco, Pai, nos fortalecendo na fé, na perseverança e no amor ao próximo. Que assim seja. Assim seja. Boa noite a todos. Antes de encerrar aí, queria avisar, porque quando fala da bebida, senão vai todo mundo falar assim, ah, meu Deus, o Espiritismo então está me chamando de suicida. Não, gente. Vamos entender a história de André Luiz para entender por que aquilo ali desgastou a energia dele mais do que devia. Mas a gente vai entendendo aí. Agradecer a todos aí, muito obrigado. Muita paz e luz. Boa noite a todos aí.